Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dividendos é Vida e hoje nós vamos falar sobre 3 lições aprendidas no livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um livro muito bom, ele ensina muito sobre investimentos, ele tem diversas lições, mas eu quero falar aqui apenas de 3 lições, né? Eu gostaria que você lesse esse livro porque ele vai te ajudar em muito, assim como ajudou a muitas pessoas. É um dos livros mais vendidos aí sobre investimentos, então eu aconselho você a ler esse livro. Nós vamos falar aqui sobre 3 lições bem importantes, né, que eu extraí aí desse livro. Mas antes da gente começar a falar sobre aí essas 3 lições, gostaria que você se inscrevesse no canal. A gente vê lá no YouTube, ele nos mostra que muitas pessoas assistem, mas elas não se inscrevem no canal. Também gostaria que você deixasse aí o seu like, porque você também assiste o vídeo, mas não deixa o like. Não gostaria mesmo de pedir você, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que ele também chegue a mais pessoas, porque o intuito aqui é disseminar o conhecimento, é que esse conhecimento chegue a mais pessoas, que você possa realmente aprender e desfrutar de uma vida um pouco melhor a partir dos investimentos que você faz. Então o objetivo aqui sempre é trazer conhecimento para que você aprenda e que você invista e que você possa realmente viver uma vida melhor do que você tem vivido hoje. E quem sabe aí até alcançar a sua liberdade financeira. Então, sem mais delongas, né, vamos aí falar sobre o primeiro princípio aí do livro Pai Rico, Pai Pobre. Antes, né, da gente entrar aí na primeira lição que eu extraí do livro, eu gostaria de trazer aqui um resuminho, né? O Robert, ele é um havaiano e ele, apesar de chamar o seu pai biológico de pai pobre, ele não era pobre, porque ele era um cara instruído, trabalhava para o governo, era uma pessoa estudada. E o seu pai rico, na época que ele começa a aprender com ele, ele ainda não era um cara muito rico. Então a grande questão aí era a maneira com que cada um lidava com o dinheiro. Então o seu pai pobre tinha uma mentalidade com o dinheiro e o seu pai rico tinha uma outra mentalidade de tratar com o dinheiro. E no final do livro, né, ele conta que o seu pai pobre morreu e deixou muitas contas para eles pagarem. E o seu pai rico deixou milhões e milhões aí para os seus herdeiros. Então, o que ele mais explica aqui, que essas mudanças, tudo isso é a sua mudança de mentalidade. Então, o primeiro princípio que eu quero falar aqui é a mentalidade. A riqueza começa pela sua mentalidade. Então, para você adquirir riqueza, você precisa mudar a sua mente, você precisa mudar a maneira com que você lida com o dinheiro. Você precisa começar a olhar de maneira diferente. O pai dele, pobre, falava que ele nunca ia ser rico. Então ele já tinha essa mentalidade de que ele não iria ser rico. E o seu pai rico, que era pai do seu amigo, ele sempre falava que ele ia ser rico. E quando o Robert começa a aprender com ele as lições, e ele vai ensinando ali muitas coisas para ele, ele ainda não era rico, mas era a questão da mentalidade. Ele já tinha uma mentalidade: eu vou ser empreendedor, eu tenho meu negócio, vai crescer, eu vou prosperar, eu vou trabalhar dessa maneira. Então a mentalidade, a maneira como ele enxergava a vida, já era uma mentalidade de uma pessoa que queria ser próspera, uma pessoa que queria ser rica. E muitas das vezes a mentalidade da pessoa, igual por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de sistema há mais de 20 anos e teve uma época que eu arrumei um emprego para uma pessoa. Eu falei para ela assim: olha, aqui tem grandes oportunidades de você se desenvolver, você pode aí fazer sua faculdade, eles pagam até 40% para quem tem mais de um ano aqui na empresa. Ela falou para mim assim: eu não quero fazer faculdade, eu não quero crescer, eu quero apenas um salário para me viver a minha vida, que para mim está ótimo. Então você percebe que às vezes tudo está relacionado à sua mentalidade. Não tem nada a ver se você é rico ou se você é pobre, porque o pai rico do Robert ainda não era muito rico. Ele estava no início da sua carreira, mas a mentalidade dele já era a mentalidade de empreendedor, um cara que vai crescer, o cara que tinha ali o conceito correto
de como se tornar rico. Então, a primeira lição aqui que a gente tira, você precisa ter uma mentalidade aonde você vai aprender. É a questão de aprender, não é o dinheiro, é o aprendizado, porque o conhecimento ele é algo libertador. Quando você começa a estudar, quando você começa a se dedicar ao estudo, você se liberta e você aprende novas coisas. E tudo isso que você aprende, isso te leva para um outro lugar. Então a primeira lição é a sua mentalidade. Você precisa estudar, você precisa de ler, porque isso vai trazer para você uma libertação, que às vezes você está preso, você acha que você não vai conseguir, você acha que não tem jeito, você nasceu pobre, você vai ser pobre e você tem que acordar todos os dias e trabalhar para pagar contas. Então você precisa mudar a sua mentalidade. A segunda lição aí extraída do livro é: faça o dinheiro trabalhar por você e não o contrário. Então essa é talvez uma das lições mais importantes. Você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar por você e não você trabalhar pelo dinheiro. Então ali o pai rico, ele começa a ensinar o Robert sobre isso, que ele fala para ele: você não tem que trabalhar pelo dinheiro. Ele deu para ele ali um emprego e ele dava ele ali 10 centavos ali para ele poder na semana, e aquilo era muito pouco, e ele começou a reclamar daquilo, e o pai pobre dele falou assim: não, vai lá e reclama, você não pode trabalhar para ganhar tão pouco. E aí ele começa a ensinar para eles a primeira lição: você não tem que trabalhar pelo dinheiro, você tem que trabalhar pelo conhecimento. Ele fala assim: agora você vai trabalhar para mim de graça, porque ele estava ensinando ele que ele precisa trabalhar não pelo dinheiro, e que você precisa aprender a colocar o dinheiro para trabalhar por você. Mas até você chegar nesse ponto, você precisa aprender, você precisa se libertar, você precisa, porque senão você entra no que o Hobbes chama da corrida de ratos, e é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas estão na corrida dos ratos. E o que é a corrida dos ratos? Cara, você termina o seu segundo grau, aí você entra numa faculdade, e você começa a trabalhar, e aí você não tem dinheiro, e aí você trabalha e gasta o seu dinheiro, e aí você ganha mais dinheiro e gasta aquele dinheiro, e você ganha mais dinheiro e você gasta aquele dinheiro, aí você recebe um aumento, você vai, aumenta o seu custo de vida, e você ganha mais dinheiro e você gasta dinheiro. É isso que ele chama de corrida dos ratos, e é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas estão num ciclo e elas não conseguem sair desse ciclo. Cada vez que elas ganham mais dinheiro, elas gastam mais do que elas ganham, elas gastam todo o dinheiro, e aí você fica nessa corrida de ratos a vida inteira, tentando sair, você não consegue sair, só pagando dívida, só pagando custo, seu custo só aumenta, suas despesas só vão aumentando, e aí você ganha dinheiro e você gasta todo o seu dinheiro. E aí é onde que ele fala que você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar por você e não você trabalhar pelo dinheiro. Então isso é importante, você precisa aprender esse tipo de coisa, porque nós vivemos nesse ciclo, e esse ciclo ele nos cerca. Todo aumentozinho que nós temos, nós vamos lá e gastamos. E aí nós ganhamos mais e nós vamos lá e gastamos. E aí você fica insatisfeito com o seu trabalho, você trabalha num lugar que normalmente você não gosta, você faz algo que você não gostaria de fazer, e aí você entra nesse corrida de ratos. E aí você fica a sua vida inteira nessa corrida de ratos. Então você precisa se libertar disso. Essa é a segunda lição. Não trabalhe pelo dinheiro, coloque o seu dinheiro para trabalhar por você, para que você não entre, não fique o resto da sua vida nessa corrida de ratos, porque muitas pessoas aqui no Brasil, com 60, com 70 anos, se aposentaram e continuam trabalhando, porque o dinheiro da aposentadoria que elas recebem não consegue pagar as contas dela, então ela precisa continuar trabalhando, porque ela está na corrida dos ratos. Eu tenho contas e não tenho dinheiro, eu tenho contas e não tenho dinheiro, então eu tenho que trabalhar mais, aí eu trabalho mais, aí eu tenho contas e não tenho dinheiro, aí eu trabalho mais, e aí você entra nesse ciclo e você não consegue sair dele. Então essa segunda lição que nós tiramos do livro não trabalhe pelo dinheiro, coloque o seu dinheiro para trabalhar por você. Então agora nós chegamos aqui na terceira lição: não compre passivos pensando que são ativos. Então nós estamos construindo um raciocínio. Primeiro, a riqueza é questão de mentalidade. Segundo, faça o dinheiro trabalhar por você e não o contrário. E o terceiro, não compre passivos pensando que são ativos. Então, para a gente chegar aqui no nosso objetivo, precisamos passar por esses 3 pontos. Então não compre
passivos pensando que são ativos. Muitas pessoas, o que acontece? Nessa corrida de ratos, ele gasta. Ele gasta com o quê? Comprando passivo. Ele vai ali e compra uma televisão, ele vai ali e compra um carro, ele tem que dar manutenção naquele carro, e aí ele tem a sua casa, e ele tem manutenção. Isso tudo são passivos. Não é que você não pode ter seu carro, pelo contrário, eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, aqui onde eu estou gravando é na minha casa. Mas você precisa ter um entendimento que isso é um passivo, e esse passivo ele vai tirar parte dos seus rendimentos. Esse passivo ele vai tomar ali parte do dinheiro que você ganha. Então você precisa ter isso controlado, isso não pode ser maior do que você consegue comportar. Então, o que acontece na nossa vida? Nós, por questão de ensinamento dos meus pais, ensinamento dos seus pais, nós trabalhamos e compramos passivo. O pobre funciona normalmente assim, ele trabalha e compra passivo. E aí ele precisa trabalhar mais para ele continuar comprando mais passivos e suportar aqueles passivos que ele já comprou. Então você compra um carro e agora você tem que dar manutenção no seu carro. Aí você compra uma televisão, ela queimou, você precisa consertar. Sua geladeira, você precisa consertar. Então nós vamos ter um tanto de passivos. E quando você olha, a sua receita não é suficiente para você comprar todos os passivos que você quer. E não é suficiente para manter os passivos que você já tem. Porque a sua casa dá manutenção, o seu carro dá manutenção, as coisas na sua casa dão manutenção, elas queimam, elas estragam. E aí nós vivemos nesse ciclo, onde nós ganhamos mais e nós gastamos mais. Nós vamos ganhando mais e vamos gastando mais. E aí entramos nesse ciclo que é a corrida dos ratos. Qual que é a diferença do rico? Ele compra ativo. O pobre compra passivo, que gera despesa. O rico compra ativos, que gera para ele receita. E aí sim ele compra o passivo, porque ele tem receita para poder comprar os passivos. Então você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa começar a comprar ativos, porque os ativos que você vai comprando vai te gerar mais receita, vai te gerar mais grana, e aí sim você vai poder realizar os seus sonhos. Só que nós queremos realizar o nosso sonho antes da hora, nós queremos viver antes da hora, queremos ter o melhor carro antes da hora, queremos ter a melhor casa, cada vez uma casa maior antes da hora. E aí nós vamos comprando esses passivos, o dinheiro todo que entra a gente compra passivo, mais passivo, ficamos endividados e precisamos aumentar o nosso salário. E aí a gente aumenta o salário e aumenta o custo de vida, aumenta o salário e aumenta o custo de vida, e você fica eternamente preso na corrida dos ratos. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Então, a diferença do rico é a questão da mentalidade, aonde ele compra ativos, e cada vez mais ele compra ativos, e cada vez mais ele compra ativos, e cada vez mais ele compra ativos. E quando ele vê, ele vive tudo aquilo que ele gostaria de viver, e ele tem os ativos que vão sustentar ele. Pensa o seguinte, você está aí talvez numa idade onde você tem força para trabalhar, onde você está ganhando até bem, só que você gasta tudo que você ganha. E quando você se tornar mais velho, você não vai ter a mesma força. E aí você não construiu nada. E aí você vai ter que receber sua aposentadoria do INSS, que sinceramente, e vai ter que complementar sua renda trabalhando. E aí na idade que você poderia desfrutar um pouco da sua vida, você ainda precisa trabalhar. Essa é a realidade da maioria das pessoas no Brasil. Então, e aí você pode me perguntar, mas como que eu compro ativos? Você vai comprar ativos, você vai comprar renda fixa, CDB, Tesouro Direto. Você pode comprar um LCI, um LCA, você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em ações que pagam dividendos. Você precisa começar a investir em ativos, porque esses ativos eles vão trazer para você retorno. E quanto mais ativos você comprar, mais retorno você vai ter. E no início os retornos são pequenos, igual eu sempre falo, você que ainda não investe, comece a comprar fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários são muito simples, eles oscilam bem pouco, eles pagam dividendos todos os meses. Então, por exemplo, você comprou uma cota aí de R$100. O que são esses fundos imobiliários? É o condomínio fechado, são um grupo de pessoas, formam um fundo, eles vão lá, compram aí um galpão logístico, compram imóveis, compram lajes corporativas, compram diversas coisas. E eles pegam isso, levantam essa grana, dividem em cotas e compram. E aí começam a receber esses aluguéis. À medida que eles recebem esses aluguéis, eles pagam os dividendos mensalmente.
Então, tem fundos que pagam 0,8, tem fundos que pagam 0,7, tem fundos que pagam 0,9, 1%, 1,10, 1,20. Tem diversos tipos de fundos. Inclusive, eu tenho um vídeo aí, você pode olhar aí na descrição, eu tenho um vídeo aí que fala sobre os tipos de fundos imobiliários. Então, você vai e compra ali os fundos imobiliários. Então, você compra ali R$100, compra uma cota. Você vai receber R$1 daquele fundo. 90 centavos, 80 centavos, depende do tipo de fundo. E aí você vai, no próximo mês você fala assim, eu vou comprar 5 cotas. E aí no próximo mês você compra mais 5 cotas. Quando você atingir 100 cotas, sabe o que vai acontecer? Você agora vai comprar 5 cotas e mais uma, porque as 100 vão te dar mais uma cota. E aí você vai estar comprando 6 cotas. Só que você, nessa caminhada, pode receber um aumento. Aí o que você faz? Você aumenta o seu aporte no investimento. Em vez de aumentar o seu passivo, você vai aumentar o seu ativo. Você vai comprar mais, em vez de aumentar o seu passivo. Não, agora eu vou gastar mais dinheiro. Não, você não vai gastar mais dinheiro. Você vai aumentar os seus ativos. E aí você vai, agora eu posso comprar 10, só que você já está tendo rendimento de 1, então você está comprando 11. Então a sua curva vai chegar nos próximos 100, é mais rápido. Daqui a pouco você tem 20, daqui a pouco você tem 300, daqui a pouco você tem 400, daqui a pouco você tem 500. Quando você tiver 500, você está comprando 10 com o seu dinheiro e já está te rendendo mais 5, ou seja, 15. Para você chegar em 100 é muito mais rápido, mas lembra que lá no início você começou com 5, começou com 2, agora você já está com 15 por mês, então a velocidade ela vai aumentando. E é isso que é a diferença do rico e do pobre. Eles têm uma aceleração do crescimento. Então, eu também tenho outro vídeo que eu falo sobre isso. Você precisa dividir o seu dinheiro, cara, 50% do seu dinheiro é para investimento. 50% do seu dinheiro é para suas despesas essenciais, 10% não essenciais, 10% para você manter esses ativos aí que você comprou, esses passivos que está te dando maior prejuízo, aí você tem que deixar um dinheirinho para eles. 10% para você torrar, e aí 20% você investe. Se você começar a trabalhar dessa maneira, investindo 20%, rapidamente você vai atingir seus objetivos. Eu comecei a ensinar isso para minha filha, ela tem 11 anos de idade. Eu já abri uma conta para ela, foi uma dificuldade abrir uma conta para ela, porque no Brasil, até para isso, né, para você abrir uma conta para uma criança é difícil. Eu abri uma conta para ela e eu já falei para ela, dos 100% desse dinheiro que você ganha, 10% você vai tirar para Deus, 40% você vai investir e 50% você pode torrar, porque você não tem passivo. Você não tem nenhum passivo para você administrar, então você pode torrar o dinheiro. Eu já estou ensinando para ela essa educação financeira. Então você tem essa obrigação de ensinar para os seus filhos e você também começar a viver dessa maneira. A comprar ativos, compre fundos, compre ações que pagam dividendos, porque no longo prazo você vai começar a usufruir disso, você vai começar a viver uma vida melhor e estabeleçam metas que são alcançáveis. Eu falo assim, não estabeleça a meta, eu quero R$1 milhão. Isso é muito longe. Estabeleça a primeira meta, eu quero investir. Agora eu quero ter meus R$1.000, meus 10 mil, meus 100 mil. E aí você vai aumentando as suas metas de acordo com o que você vai alcançando. Você chegou nos R$100 mil, opa, já estou bem, agora eu vou para a próxima. E assim você vai fazendo sucessivamente. Então, esse livro, ele traz para nós muitas lições e eu queria deixar para você esse vídeo trazendo essas pequenas lições aqui para que você mude a sua mente, que você coloque seu dinheiro para trabalhar e que você compre ativos e não passivos. E lá no longo prazo, se você tiver paciência, perseverança, disciplina, lá na frente você vai colher os frutos disso, beleza? Só hoje é isso que eu queria trazer para vocês. Compartilhe esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo.